Pessoal, mais uma questãozinha que tem tudo a ver com o que a gente tem visto aí na matéria. Página 145, questão 49. Num campo magnético uniforme, a intensidade é de 0,1 Tesla. Então tu vê, o cara já está me dizendo que o campo magnético tem módulo de 0,1 Tesla. Ele é uniforme e aponta para a direita, horizontal e aponta para a direita. Mergulha-se uma superfície plana de área 5 metros quadrados. A gente disse que essa área tem 5 metros quadrados, essa superfície aqui. A figura mostra o posicionamento relativo da figura da superfície plana e do campo magnético. Eu me pergunto, que seta será essa aqui, né? A única interpretação é que essa seta era para ser uma reta perpendicular à superfície. Era para ser perpendicular à superfície. Ou seja, essa era para ser uma reta normal. Então aquele ângulo ali está sendo querido com a gente. Ele já deu o ângulo correto. Ele deu o ângulo do campo magnético com a reta normal à esquerda. Então já é o ângulo adequado para se usar aquele ali. Determine o fluxo magnético, o fluxo de indução magnética através dessa superfície. Fluxo magnético é pegar o campo magnético, multiplicar pela área que está sendo atravessada por esse campo magnético e não se esquecer do ângulo entre a reta normal, a área e o campo magnético. No enunciado ele me disse que o campo magnético era 1 Tesla, 0,1 Tesla. No enunciado ele me garantiu que a área era 5 metros quadrados. E no desenho ele foi muito gente fina e já disse o ângulo correto. Ele já me disse qual era o ângulo adequado, 30 graus. 0,5 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Fluxo magnético daria 0,25 raiz de 3 Weber. Mas raiz de 3 é 1,73, se a gente quiser fazer uma aproximação, né? E é o que nós vamos ter que fazer mesmo. Como raiz de 3 é aproximadamente 1,7, eu vou fazer 25 vezes 17. 35 foi 3, 14, 15, 16, 17. 5, 2, 5, 12 foi 1, 4. Tinha 1, 2, 3 casas por vírgula. 1, 2, 3. Então o fluxo magnético ficou 0,425 Weber. 0,425, 0,43, né? Letra B, 0,43. Muito bem. Então, revisamos mais uma vez a aplicação dessa formulazinha. O risco maior é aquele ângulo. E nesse desenho o cara foi bem gente fina, ele marcou bem certinho o ângulo. Não, é porque na verdade é uma divisão de fração, né? Então esse 2 ele acaba dividindo todo mundo aqui embaixo, né? 2 vezes 1 dá 2, né? Então eu fiz 0,5 dividido por 2, por isso que deu 0,25. Certo? Tinha mais uma, peraí. Qual que era mesmo? 6, 2 ali. Ups, está esperando vocês lá, hein? Página 148, exercício 62. Falar o seguinte: uma lâmpada especial necessita para o seu funcionamento uma tensão de 12 volts. Para ligar uma rede alternada de 240 volts, podemos usar um transformador com... Nós precisamos da aula que ia pegar essa questão no momento perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre transformadores, que já vai dar para responder essa questão. Eu não dei a aula completinha ainda, né? Eu só comecei a discutir os transformadores, né? Então tu vê, só vamos anotar os dados. O cara quer alimentar uma lâmpada com 12 volts, só que ele tem uma tensão de entrada, né? Então a lâmpada tem que receber 12 volts, mas a rede elétrica dele, a tensão da rede é 240 volts. Aí ele quer saber como é que ele vai pegar a tomada que tem lá 240 volts, como é que ele vai conectar a lâmpada dele sem ela queimar, né? Já que a lâmpada dele só funciona com 12 volts. Como é que eu vou fazer essa conexão, né? Para essa lâmpada não queimar?
Vamos estudar os transformadores que nós já vamos descobrir como que isso funciona. Isso é a lei de, diz aqui, né, nessa questão anterior, né, esse exemplozinho. Cara, isso é um detalhe que é extremamente delicado. Eu lembro que há alguns anos eu cheguei a perder umas 3 ou 4 aulas com um terceirão maiorzão, assim, né, um terceirão lá com 70 pessoas, para perceber que a maioria já tinha detectado essa história de como é que a gente acha a corrente elétrica. Então é uma questão que tem que ter humildade mesmo. É possível que até o final do ano a gente volte a falar disso ainda. Eu diria que para a gente conseguir detectar bem para onde é que é a corrente elétrica numa situação como essa, antes vale a pena a gente revisar a corrente elétrica quando um ímã se aproxima de uma espira. Depois nós vamos fazer um paralelo para conseguir matar a charada de uma vez. Então vamos ver, vamos dar uma revisadinha rápida antes de avançar. Lei de Lenz. Se eu fosse escrever ela, é bem chato, né? A corrente induzida tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. Pô, é uma lei grande, cara. Eu lembro que eu fiquei lendo e relendo até conseguir digerir esse treino. Na prática, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês consigam me dizer para onde vai ser a corrente elétrica quando o ímã se aproxima com o polo norte de uma espira, se o ímã se afasta com o polo norte da espira, e também quando o ímã se aproxima com o polo sul, e quando o ímã se afasta com o polo sul. São só essas as opções que eu pensava, certo? Tu poderias reclamar, né? Professor, não tem ímã aqui? Tem, né? Tem um polo norte aqui, tem um polo sul lá atrás, para justificar que as linhas de campo magnético estão entrando lá, né? Certo? Primeiro vamos pensar nessa situação que é mais palpável, e depois a gente aplica naquela outra situação. Tem duas técnicas clássicas para a gente definir se a corrente elétrica está subindo ou descendo nesse fio. Tudo bem para vocês que esse fio ele é redondo, ele penetra no quadro, fura o quadro, passa lá por trás do quadro e essa perna está passando aqui pela frente. É importante ter essa noção, né, de visualização espacial. Né? O ímã está chegando aqui, eu vou analisar esse fio que está para fora do quadro. Se nós formos pela lei de Lenz, olha como é delicadinho pela lei de Lenz. Primeiro, vocês lembram que o campo magnético aponta para fora do polo norte, tudo bem com vocês? Se eu fosse desenhar um vetorzinho campo magnético, né? E aponta na direção do polo sul, né? O vetor campo magnético, não é isso? Se eu fosse desenhar um vetorzinho campo magnético ali naquela proximidade, estaria apontando para o polo sul. Tranquilo? Primeira coisa importante, saber para onde é que aponta o vetor campo magnético. Se nós formos usar a lei de Lenz, se nós não fôssemos usar a lei de Lenz, tem uma saída mais rápida, que eu já vou te mostrar qual é. Quando eu aproximo um ímã, o fluxo magnético aumenta ou diminui? A área da espira mudou? Não. O ângulo entre o ímã e a espira mudou? Não. Mas o campo ficou mais forte, né? Porque o ímã está chegando mais perto. Certo? De longe tu nem sente o ímã. Tu aproxima alguma coisa perto do ímã, gruda. Isso prova que perto do ímã o campo magnético é mais forte do que longe do ímã. Quando eu aproximei o campo magnético nesta situação, o fluxo magnético aumentou para lá, né? A lei de Lenz diz que a corrente induzida se opõe a esse aumento. Então, já que aumentou para lá, eu vou pegar esse dedo, que era o dedo que indicava o campo magnético, a gente pegava no fio com a mão, né, com a regra da mão direita. O dedão era no sentido da corrente elétrica aí, e esses dedos é que indicavam o campo magnético, né? Então, se o meu braço é um fio condutor e tem corrente indo para lá, o campo magnético tem essa direção aqui. Se a corrente está vindo, o campo magnético aponta no sentido oposto. Ó como o dedão mudando de posição muda a direção onde os indicadores, os acompanhantes de indicadores mudam de posição. Se o meu braço é um fio e a corrente é para lá, o campo magnético tem esse sentido de giro. Se a corrente é no sentido oposto, o campo magnético aponta em sentido oposto. Tudo bem para ti isso? Mesmo? Se o fluxo magnético
está aumentando para a direita, eu pego nesse fio com esse dedo e os acompanhantes do indicador se opondo a esse aumento. Por isso que a corrente induzida é para cima, nesse pedacinho de fio. E para baixo para trás, sobe aqui, desce lá, sobe aqui. Quando o ímã está se afastando, o fluxo magnético que é para a direita está enfraquecendo. Aí eu vou querer aumentar, porque eu me oponho à variação do fluxo magnético. É por isso que a corrente elétrica é para baixo. O fluxo magnético aqui é para a esquerda, já que o campo magnético está apontando para a esquerda. Quando eu aproximo o ímã, o fluxo magnético está aumentando para a esquerda, eu vou querer diminuir. Quando eu pego o ímã e afasto ele, o fluxo magnético diminui. E para onde é que é esse fluxo magnético? Para a esquerda, aponta sempre na direção do vetor do campo magnético. Se o fluxo está diminuindo, eu vou querer aumentar. Aí eu pego esses dedos e aumento o fluxo. Por isso que a corrente dá para cima. Tu vê, né? É sempre o contrário do polo norte com o polo sul, né? Aproximar o polo norte é o mesmo que afastar o polo sul, do ponto de vista da corrente elétrica. Beleza? Eu usei a lei de Lenz. Eu analisei o que estava acontecendo com o fluxo magnético e me opus a esta mudança. Quando estava diminuindo, eu aumentava, botando esses dedos na direção do fluxo. Quando estava aumentando, eu tentava diminuir, botando esses dedos contra o aumento, contra o fluxo. Muita gente não gosta dessa ideia, mas é essa ideia que eu usei aqui, né? No início o fluxo magnético era grande, porque o campo magnético era forte, 18. Depois ele enfraqueceu, seria o equivalente a eu estar afastando meu ímã, né? O fluxo magnético que está penetrando no quadro, ó, o vetor, estava enfraquecendo. Como estava diminuindo o fluxo que é para dentro do quadro, eu quis aumentá-lo. Por isso que eu botei os dedos na direção do fluxo. E o dedão ficou apontando no sentido horário. Não importa onde eu vou pegar com a mão. Em todos os locais, o dedão aponta no sentido horário. Essa foi a lei de Lenz. Se a lei de Lenz ficar indigesta, tem a outra técnica chamada técnica do eletroímã. A técnica do eletroímã, tu não vai precisar nem lembrar para onde é que aponta o campo magnético. Essa é a vantagem da técnica do eletroímã, ela é bem prática, bem intuitiva. Tem que continuar lembrando da regra da mão direita. Quando eu aproximo o ímã, como a energia cinética está se convertendo em energia elétrica, eu vou perceber uma resistência ao movimento do ímã. Para que eu sinta uma resistência no movimento do ímã, só se aqui está brotando um polo norte e ali um polo sul. E as linhas de campo emergem no polo norte e penetram no polo sul. Pega numa espira com a mão direita, dá o mesmo resultado, a corrente subindo. Quando eu tentar afastar o ímã da espira, vai converter energia cinética em energia elétrica. Eu vou sentir uma resistência no movimento do meu ímã. Para que o ímã esteja sendo atraído, só se aqui for um polo sul e ali for um polo norte. As linhas de campo penetram no polo norte, penetram no polo sul, emergem no polo norte. Então a corrente deu para baixo. A técnica do eletroímã também é bem legal, né? É só lembrar que o ímã vai sempre sentir uma força oposta ao seu movimento quando tiver uma espira próxima dele. Quando eu aproximar o ímã, eu vou sentir uma repulsão, sul e norte. Penetra no sul, emerge no norte, corrente para baixo. Quando eu tentar afastar o ímã, eu vou sentir o ímã atraído. Isso então só pode ser explicado com o polo norte ali e polo sul ali. As linhas de campo penetram no sul, emergem no norte. A corrente seria para cima. Obtivemos o mesmo resultado usando a técnica do eletroímã. Certo? Então, cara, eu vou te falar, eu demorei um pouco a aprender isso. É natural que vocês tenham que exercitar um pouco até começar. Agora eu já estou acertando a lei de Lenz. Bem chato esse detalhezinho. Obrigado pela pergunta. Agora vamos. Pessoal, passou um mês, tu não digeriu? Pergunta de novo, não tem vergonha nenhuma, é orgulho para mim tu perguntar 1000 vezes. Mostra que tu é guerreiro, que tu não engole resposta sem não ter entendido. Agora sim, vamos voltar à questão do colega, os transformadores. Vamos voltar para a aulinha de transformadores.